Olá, vamos conversar sobre uma mudança bem importante na lei. Imagine só, chegar aos 70 anos e ter a lei ditando o que se pode ou não fazer com os próprios bens num casamento. Pois é, hoje a gente vai entender uma decisão histórica que devolveu o poder de escolha para as pessoas. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, aquele recado rápido. Se você curte entender temas que parecem complicados, mas de um jeito simples e direto, então já sabe. Curta, se inscreva no canal, comente e compartilhe. E vale dizer que toda essa nossa análise de hoje foi montada em cima do material excelente do professor Marcos Freitas. A questão de fundo é exatamente essa. Chegando aos 70, quem deveria ter a palavra final sobre o patrimônio num casamento? A própria pessoa, com sua autonomia, ou a lei com uma regra geral? É bem por aí que a nossa conversa vai. Para a gente entender o tamanho da mudança, primeiro, precisamos dar uma olhada na lei que estava aí valendo por décadas. Uma regra que, lá na sua origem, tinha até uma boa intenção, a de proteger. A regra era essa aí: separação obrigatória de bens. O que isso significava na prática? Simples. Se alguém com mais de 70 anos casasse, os bens comprados durante a união não eram divididos. O que era de um, continuava de um. E ponto. Não era uma escolha, era uma obrigação imposta pela lei. E por que existia essa regra final? Bom, a lógica era proteger o patrimônio das pessoas mais velhas. A lei partia do princípio de que elas seriam mais vulneráveis a golpes, sabe? A casamentos por puro interesse financeiro. Era uma visão bem paternalista, mas a intenção, em teoria, era de proteção. Só que, a sociedade mudou, e muito. As pessoas estão vivendo mais, com muito mais saúde e autonomia. E aí, aquela regra que era para proteger começou a bater de frente com algo muito maior: os princípios da nossa Constituição. Hoje em dia, a ideia de um envelhecimento ativo é uma realidade. Então, presumir que toda e qualquer pessoa com mais de 70 anos é incapaz de tomar as próprias decisões financeiras, bem, isso começou a soar menos como proteção e muito mais como preconceito. Uma discriminação clara por idade. E este quadro aqui deixa essa batalha de ideias bem clara, né? De um lado, a lei antiga, com essa ideia de vulnerabilidade e proteção imposta. Do outro lado, a Constituição, que defende com unhas e dentes a autonomia, a dignidade e a igualdade. Era um confronto que uma hora ou outra precisava de uma solução. E essa foi a pergunta que chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, até que ponto o Estado pode interferir para proteger alguém, se essa proteção acaba tirando a liberdade de escolha dessa mesma pessoa? Uma questão bem delicada. E então a gente chega no ponto alto dessa história: a decisão do STF, que foi, sem dúvida, um marco. Um verdadeiro ponto de virada que redefiniu o que significa ter autonomia na terceira idade. Mas olha, isso não foi algo que aconteceu do dia para a noite, não. Foi uma caminhada longa. Esse debate jurídico foi crescendo, crescendo, desde a Constituição de 88, até que o STF finalmente bateu o martelo nesse caso, que ficou conhecido como Tema 1236. E aqui está o resumo da ópera. A decisão diz o seguinte: a regra obrigatória pode, sim, ser deixada de lado. Como? Se o casal, de comum acordo, manifestar essa vontade de forma expressa, oficial, por meio de uma escritura pública. Ou seja, a escolha voltou para a mesa. Ok, muito bonito no papel, mas... E na prática? O que essa decisão do STF realmente significa no dia a dia das pessoas? Agora o caminho é bem claro. Um casal com mais de 70 anos que não quiser a separação obrigatória de bens vai precisar primeiro concordar entre si, depois ir a um cartório e formalizar isso numa escritura. E aí, a partir desse momento, eles ficam livres para escolher outro regime, como a comunhão parcial, por exemplo. Simples assim. A liberdade de escolha foi de fato restabelecida. E o impacto disso é gigante. Vai muito além da escolha do regime de bens. É um reconhecimento da capacidade plena das pessoas mais velhas. É uma restauração da dignidade delas. E olha, pode até ajudar a diminuir aquelas brigas de família por herança, né? Agora, apesar de ser uma vitória imensa, o trabalho não acaba por aqui, não. Ainda existem alguns desafios para garantir que esse novo direito realmente funcione para todo mundo, na prática. O próximo passo, e talvez o mais importante, é fazer essa informação chegar a todo mundo. É preciso criar rotinas claras nos cartórios e, principalmente, garantir que a decisão do casal seja sempre livre, consciente, sem nenhum tipo de pressão externa. No fim das contas, o que o STF fez foi pegar uma lei antiga e atualizá-la, alinhando com os valores mais importantes da nossa Constituição. É um avanço que fortalece a liberdade,
a igualdade e, acima de tudo, a dignidade de cada pessoa. E fica essa reflexão no ar, né? Será que essa decisão é um grande sinal de que a liberdade de escolha de verdade, sem asteriscos de idade, está se tornando a nova regra geral? Uma pergunta que convida a gente a pensar sobre o futuro do direito e da autonomia aqui no Brasil.